Graça e paz, amados. É um prazer estarmos aqui pregando a palavra de Deus ao teu coração. E eu tive no meu coração a inspiração de pregar a palavra de Deus de Isaías 50, versículo 4. E aquilo que o profeta disse, que Deus despertava o coração dele todas as manhãs e os seus ouvidos todas as manhãs para aquilo que Deus tinha para dizer ao povo de Israel. Assim eu quero também trazer ao teu coração uma palavra abençoada ao seu coração, para que você seja edificado, e cumprindo também aí um desafio da minha esposa me desafiou também a trazer uma palavra de Deus ao teu coração, e eu estou aqui para trazer essa mensagem ao seu coração, amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí, Isaías 50, versículo 4, que diz dessa forma: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Deus estava despertando, através da palavra do profeta Isaías, os ouvidos do povo de Israel. De que o povo de Israel precisaria abrir os seus ouvidos e atentar para o que Deus estava falando acerca das dificuldades do povo de Israel. E hoje não é diferente, amados. Deus quer despertar os nossos ouvidos para aquilo que Ele tem a nos dizer. Nós hoje não precisamos mais de uma direção de um profeta. Nós já temos a direção que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus falando comigo e com você. Deus precisa da palavra dele na sua boca para que você confesse com a sua boca e creia com o seu coração que Deus, Ele tem uma resposta para a sua vida, Ele tem um escape para nossas vidas. Abre lá a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, é um texto maravilhoso também de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz algo tremendo, amados, sobre a questão de direção na nossa vida. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas, e essas testemunhas estão relatadas na palavra de Deus. São os mártires da Bíblia, e são os heróis da fé, que são nossas testemunhas diante de Deus, de que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas promessas, e que nós temos que confiar no que as Escrituras diz, quando elas testemunham das vitórias dos heróis da fé e dos mártires que morreram por causa do Evangelho, por causa da palavra. Nós temos muitas pessoas, muitas testemunhas, que testemunharam do poder de Deus, que passaram a fio de espada, que passaram fome, necessidade, que abdicaram da sua vida, de se privarem de viver uma vida aqui na terra regalada, mas que trocaram as riquezas do Egito, como diz a palavra de Deus, se tratando de Moisés, para que pudesse estar vivendo o melhor de Deus e sendo abençoado por aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus, amados, Ele tem uma carreira para mim e para você, Ele tem uma direção para mim e para você. E essa carreira, amados, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela tem algo da parte de Deus para que eu e você alcançamos. Nós não estamos correndo como se estivesse correndo para o nada. Nós temos um objetivo na vida, nós temos um algo a alcançar da parte de Deus. A salvação, ela veio por meio da graça de Deus. Louvamos a Deus por essa graça que nos alcançou e nos salvou. Porém, nós temos uma parte a fazer, que é a correr a carreira de Deus aqui na terra. Nós temos uma missão aqui na terra. Precisamos correr essa carreira de forma com que as Escrituras se cumpram na nossa vida, para que nós nos tornemos testemunhas de Deus aqui na terra para as outras pessoas. Nós estamos correndo uma carreira. Existe uma carreira proposta para a nossa vida na palavra de Deus. Deus tem um plano para mim e para você, e nós temos que correr esta carreira de forma que eu e você chegamos
ao prêmio desta carreira. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 5. 2 Timóteo 2, de 1 a 5, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então a carreira que Deus tem para a nossa vida, ela é uma carreira ordeira. Existe um padrão da palavra de Deus que nós temos que seguir. Porque nenhum soldado que se alista no exército, ele pode estar cumprindo a carreira dele de serviço militar dentro de um exército de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser padronizado naquela instituição militar para que ele seja um bom soldado. Assim também nós estamos no reino de Deus e nós precisamos ser disciplinados na forma e no modelo de Deus. Nós também temos que seguir a carreira de Deus da forma do nosso general. O nosso general, que é Jesus Cristo, ele tem um padrão de vida para os seus súditos, para os seus soldados, que somos nós somos os soldados de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui para exaltar o reino de Deus e estamos aqui também para desfazer as obras do diabo. Jesus disse que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele usa a sua igreja, o corpo de Cristo, que somos eu e você, para destruir as obras do diabo. E por isso precisamos ser bem treinados. Precisamos de um treinamento. Nós não podemos seguir a carreira sem um treinamento. Nós temos que alcançar a coroa da vida caminhando nesta carreira que Cristo nos propôs. Aleluia. E isso é muito importante, amados. Porque a Bíblia diz no versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. A igreja está se embaraçando com as coisas deste mundo e está se desviando da carreira que Deus tem para ela. A igreja precisa estar disciplinada, treinada, doutrinada, para ela poder alcançar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Existe um prêmio, uma recompensa, um galardão da parte de Deus para mim e para você. Precisamos entrar nesta carreira e correr bem essa carreira de forma padrão da palavra de Deus. Nós temos que seguir as regras, as disciplinas da palavra de Deus para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. Aleluia. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Amados, se fala muito sobre a questão da fé. Amados, a nossa fé, ela é direcionada, a nossa fé não é alienada. A nossa fé, existe uma direção desta fé. Nós temos um alvo, um objetivo. Como nós estávamos lendo em Hebreus capítulo 12, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela tem uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. Se nós não olharmos para a pessoa de Jesus Cristo, nós não estamos correndo a carreira de Deus. Nós estamos correndo a nossa carreira. Nós estamos correndo a carreira de homens e não a carreira de Cristo. Cristo é a nossa fé. Nós temos que ter fé no que Cristo falou, no que Cristo nos ensinou e o que as Escrituras nos ensinam sobre a fé. Portanto, a nossa fé, ela tem um objetivo. E esse objetivo é alcançar a pessoa de Jesus Cristo.
A Bíblia diz que nós temos que alcançar a estatura de varão perfeito, a varonilidade de Cristo. Nós temos que alcançar a estatura de Jesus Cristo. Então nós estamos correndo uma carreira, não desordeira, mas uma carreira que tem uma ordem. E essa ordem é a fé em Jesus Cristo. Nós corremos pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. E essa fé, amados, e aqui eu quero colocar um parênteses, que a nossa fé é igual a conhecimento. Quando nós não temos conhecimento das Escrituras, quando nós não temos conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, nós não temos fé em nada. Porque eu não posso acreditar em alguma pessoa, ou não posso conhecer Deus através da minha filosofia ou do meu próprio entendimento. Eu preciso conhecer a Deus através das suas Escrituras, daquilo que Ele escreveu, da própria pessoa de Deus. Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu tenho conhecimento na palavra de Deus. Eu estou crendo no que a palavra de Deus diz, e não o que um pastor diz, ou não o que um profeta diz, ou não o que um mestre diz, mas o que as Escrituras dizem. A pessoa de Jesus Cristo está descrita nas Escrituras. Quem é Cristo, quem é Deus, como ele reage, como ele age nas nossas vidas. Ele age em amor e ele reage em nossas vidas por meio da sua graça. Ele não nos julga segundo os nossos pecados. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele é um Deus bom. E quando eu conheço esse Deus, eu corro a minha carreira que está proposta na minha vida. Eu não estou correndo uma carreira alienado e transtornado na minha vida. Eu tenho uma fé sadia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que o nosso culto a Deus é um culto racional. A minha mente precisa entender o Deus que eu sirvo. Eu preciso entender o culto que eu estou prestando a Deus. Eu não posso prestar um culto sem entendimento. Eu não posso prestar um culto simplesmente baseado numa fé mística, numa fé sobrenatural, sem que eu tenha a razão daquilo que eu estou acreditando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, fé é conhecimento. Quando eu conheço as Escrituras, eu conheço quem é Deus. E quando eu conheço quem é Deus, eu vou seguir a carreira que Cristo me propôs. Eu vou conhecer o que Deus me chamou para fazer, por exemplo. Eu vou saber o que Deus me vocacionou no corpo de Cristo. Eu não vou precisar que alguém me mostre como eu devo fazer, mas eu vou seguir as orientações das Escrituras e vou me identificar no chamado que Deus tem para a minha vida, porque o meu chamado está nas Escrituras. Aquilo que Deus me chamou para fazer está descrito nas Escrituras. Todas as informações que eu preciso do meu chamado, daquilo que Deus tem para a minha vida, está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a fé que nós vivemos agora, vivemos na fé do Filho de Deus. Amados, a nossa fé, ela não pode ser coisificada. A nossa fé não é coisas. Eu não posso determinar o nível de fé que eu tenho, eu não posso basear o nível de fé que eu tenho pelas coisas que eu possuo. Jesus falou na sua palavra, de que o homem não é aquilo que ele possui. Não é aquilo que ele possui que determina a sua fé. Porque a fé, amados, ela não pode ser coisificada. Eu não posso declarar que fé é uma coisa, que são coisas, que coisas demonstram o nível de minha fé. É bem verdade que Tiago ensina que se as minhas obras não forem demonstradas, a minha fé é morta. Eu concordo com certeza com o que Tiago fala. Porém, o meu nível de fé, o meu nível de conhecimento em Deus não está baseado naquilo que eu possuo. Não é porque eu possuo muitas propriedades ou porque eu adquiro bens aqui nessa terra que determina que eu sou um homem de fé. Aleluia! Porque fé está direcionada na pessoa de Jesus Cristo. Fé está direcionada no conhecimento da pessoa de Cristo. Se eu tenho bens aqui da terra, mas eu desconheço o caráter de Jesus Cristo, eu desconheço a pessoa de Cristo. Por exemplo, se eu entendo que Deus mata, que Deus fere, que Deus coloca enfermidade na minha vida, a minha fé está fragilizada.
a minha fé está equivocada, porque Deus não mata, não fere e não coloca enfermidade em ninguém. Então, ainda que eu tenha bens na minha vida, por causa da minha fé, eu estou tendo uma fé deficiente, porque eu estou desconsiderando o caráter de Deus. A Bíblia diz que em Deus não há treva nenhuma, não há mancha em Deus, não há desvio de caráter e de conduta em Deus. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele é justo, não há injustiça em Deus. Então eu preciso ter a fé no Filho de Deus, eu preciso ter fé no que a palavra de Deus diz. Ainda que os meus bens sejam acumulados, ainda que eu esteja tendo aumento na minha vida, se eu não conhecer a pessoa real de Cristo, que está descrita nas Escrituras, eu posso estar crendo num Deus deficiente, num Deus injusto, que somente dá para alguns e não cede para outros. Deus, ele é justo, amado. Deus, ele é justo. Deus não é injusto para que ele não possa te abençoar. À medida com que você conhece esse Deus justo, você vai correr a carreira que Deus tem para a sua vida, com alegria. A Bíblia diz, servindo ao Senhor com alegria. Eu preciso correr a carreira de Deus com alegria. Eu não posso carregar a cruz que Jesus Cristo já carregou por mim. Ele já carregou todo o peso. Ele já levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não tenho que mais carregar peso na minha vida. Eu preciso me deleitar em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que se glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor. E quando eu conheço ao Senhor, eu consigo correr a carreira que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 27. Diz assim: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. É o que eu estou fazendo nessa tarde, amados. Eu estou anunciando algo que é uma obrigação de todo cristão, proclamar o Evangelho. Essa ideia de postar pregações e ministrações para que todo mundo tenha acesso à palavra de Deus, isso já foi ordenado por Jesus Cristo e Paulo nos orienta a fazer isso. Nós temos que proclamar e anunciar o Evangelho, porque essa é uma obrigação de todo cristão. Versículo 17: e por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Veja, amados, que Paulo fala que é com entendimento que eu tenho que seguir essa carreira, para que eu possa receber o prêmio. Se eu não tiver uma mente sadia, se eu não estiver apresentando um Deus justo, se eu não estiver anunciando o Evangelho equilibrado e com consciência, eu não vou receber o prêmio na minha carreira. Eu vou correr e vou me cansar. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor não se fatigarão e não se cansarão. Então a carreira que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não vai te cansar. Não vai ser um peso para a sua vida. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então eu preciso ter uma boa mente daquilo que eu estou proclamando e anunciando a Jesus Cristo. Talvez o Evangelho que você tenha anunciado tem trazido mais peso para as pessoas do que tem trazido refrigério, do que tem trazido incentivo para que a pessoa corra a carreira de Deus, para que ela se firme na palavra de Deus, para que ela se mantenha firme no que Cristo proclamou e declarou para a minha vida e para a sua vida. Continuando o versículo: mas se é de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Amados, nós não temos que ter má vontade nas coisas de Deus. Nós temos que ter empenho, fazer com esmeril, com excelência, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. E se não temos que fazer a obra de Deus relaxadamente, nós não podemos correr a carreira de Deus de qualquer forma, de forma relaxada. Nós não estamos indo para a igreja somente, nós estamos correndo a carreira. Quando você está congregando, você está correndo a carreira.
Você está se privando do seu bem-estar, você está se privando de estar com a sua família, você está se privando de fazer as suas coisas, porque você tem um objetivo de estar indo para a casa do Senhor. Você está indo para correr a carreira, para você aprender de como correr a carreira. Porque este é o propósito de estar indo para a igreja. É estar indo à igreja para estar se congregando, se instruindo mutuamente, como a palavra de Deus diz. Nós não estamos lá para frequentar como se fosse um clube social. Nós estamos lá para sermos instruídos uns aos outros, no amor e nas boas obras. É o que as Escrituras dizem. Nós não estamos lá simplesmente para perder o nosso tempo ou para ofertar na casa de Deus. Nós estamos lá para prestar um serviço de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Versículo 18. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Amados, infelizmente muitas pessoas estão confundindo a lei de Cristo com a lei mosaica, a lei de Moisés. Amados, nós não estamos debaixo de aio, ou não estamos debaixo de um instrutor, ou de um tutor da lei. Não, eu não preciso mais voltar-se às instruções da lei de Moisés. Eu tenho agora a lei de Cristo, a lei do amor, a lei da liberdade, a lei das Escrituras. As Escrituras precisam estar alinhadas com uma nova realidade em Cristo Jesus. Eu agora estou numa nova aliança, numa aliança superior agora à que foi de Moisés. Eu não posso voltar aos mesmos costumes, eu não posso voltar ao mesmo contexto que houve na velha aliança. Havia uma cultura, um contexto e uma ordenância da parte de Deus para que um povo específico, no caso Israel, pudesse obedecer à lei. Então eu não posso me fazer de judeu para as pessoas, porque não existem judeus aqui no Brasil, de forma que eles nasceram em Israel. São pessoas que vieram para o Brasil e que elas estão no costume brasileiro e não no costume judaico. Então eu não posso trazer costumes de um povo para um povo que não tem o mesmo costume que ele. Eu preciso eu preciso contextualizar o evangelho da palavra de Deus com o costume que nós temos aqui no Brasil. Eu não posso ensinar uma pessoa a comer a ceia do Senhor como na forma judaica, com carneiro, com ovelha, ou com qualquer outro alimento que os judeus comiam antigamente, amados. Então nós não podemos confundir a lei de Cristo com a lei mosaica, porque a lei de Cristo foi para todas as nações. A lei de Cristo não era para um povo específico, mas era para toda a humanidade. Jesus veio para toda a humanidade. Ele veio instruir pela palavra de Deus toda a humanidade, o padrão do céu. Existe o padrão do céu, amados, para toda a humanidade. E esse padrão não é para um povo específico, como foi para o povo de Israel. Aleluia. Versículo 22, amados. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, para mim ganhar o prêmio, para mim poder correr bem a carreira, amados, eu tenho que correr de forma ordeira. Eu não posso... Paulo faz uma analogia sobre os corredores que corriam na arena de Roma, no Coliseu de Roma. Paulo vem fazer essa analogia da mesma forma que a igreja tem que também estar correndo a sua carreira.
E nós temos que correr essa carreira da fé. Essa é a carreira que nós temos que correr, amados. A carreira da fé. Nós não estamos correndo numa fé alienada. Nós temos entendimento da palavra de Deus. Aleluia. Versículo 25. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amados, nós temos que se abster das coisas deste mundo. Nós não temos que estar agregando coisas para dentro do corpo de Cristo, para dentro da igreja. Nós temos que se abster das coisas deste mundo. E parece que tem acontecido ao contrário. Nós temos pego coisas do mundo e acrescentado dentro do nosso meio. Amados, não é dessa forma que nós vamos correr a carreira de Cristo. Nós temos que se abster, porque existe uma coroa incorruptível para nós conquistarmos, amados, por meio desta carreira que estamos correndo, a carreira da fé. Aleluia. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar. Amados, a carreira que nós estamos correndo não é uma carreira alienada, sem destino, sem propósito. Nós temos um propósito, amado, dentro desta carreira. Nós não estamos correndo à toa. Nós não estamos dando socos no ar, como o apóstolo Paulo descreve aqui na carta de Coríntios. Nós temos um objetivo, e o objetivo é Cristo. Amados, como Cristo tem saído de cena das mensagens do Evangelho. Cristo não tem sido o alvo, o objetivo do Evangelho. Amados, Cristo é o centro da mensagem. A mensagem do Evangelho não fala de você. A mensagem do Evangelho fala de Jesus Cristo, meu amado. O Evangelho fala da pessoa de Cristo. O Evangelho não fala do seu bem-estar. O Evangelho não fala daquilo que o seu coração deseja. O Evangelho fala do desejo do coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque o estilo de vida de Deus é o melhor estilo de vida que eu e você possamos viver aqui nessa terra. Porque trazemos o reino de Deus para essa terra. Trazendo coisas espirituais para o natural. Lá no céu só existem coisas boas, amados. E se nós temos um evangelho que traz as coisas do céu para dentro da nossa vida, para essa terra, nós viveremos o melhor do Senhor. Como Isaías diz, Isaías 1,19, nós vamos comer o melhor dessa terra. Se nós obedecermos o padrão das Escrituras. Versículo 27. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não me venha de alguma maneira ficar reprovados. Eu não posso correr uma carreira sem propósito, sem objetivo, relaxadamente. Eu preciso doutrinar o meu corpo. Eu preciso guardar a minha língua. Eu preciso dar um comando para o meu corpo, para a minha alma, e submeter ela à servidão, a jugo de escravidão, como o apóstolo Paulo descreve, para que eu possa viver uma vida em santidade, para que eu possa viver uma vida em fé e possa correr uma carreira que Deus nos propôs para a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boa milícia. Amados, Deus tem trazido profecias na minha vida e na sua vida. A questão é, nós estamos combatendo a boa milícia? Nós estamos mantendo firme as profecias no nosso coração? Nós estamos mantendo firmemente a nossa fé no que Deus tem usado pessoas para profetizarem coisas a respeito da sua vida? Amados, o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que ele milite a boa milícia, o bom combate. Amados, esse bom combate é manter a nossa fé firme em Cristo, firme na carreira. Nós não podemos sair das fileiras do povo de Deus, nós não podemos voltar para trás, nós não podemos fazer como Israel fez diante dos filisteus.
aonde nenhum homem enfrentou a Golias, nenhum homem desafiou o soldado filisteu Golias. Amado, nós temos que estar na frente de batalha, e nós temos que ir para a batalha. Você não pode receber uma profecia e simplesmente cruzar os braços na igreja e esperar que ela se cumpra na sua vida, se você não estiver correndo a carreira que Deus tem para você. Existe o agir de Deus e existe a sua e a minha responsabilidade. Nós temos que lutar a boa milícia de Cristo Jesus, o bom combate da carreira em Cristo Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amados, o apóstolo Paulo, ele não estava se deleitando no Evangelho. Amados, muitas pessoas estão querendo se deleitar no Evangelho, enquanto as pessoas estão se esmerindo da responsabilidade de que Evangelho é expor a sua vida a Cristo. É expor a sua vida à vontade de Cristo. É negar-se a si mesmo. É fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. É se deleitar em Deus. É ter o gozo e o prazer de estar fazendo o que Deus manda nos fazer. O apóstolo Paulo, ele estava sendo oferecido por aspersão. Ele estava sendo oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida precisa ser oferecida a Deus também como um sacrifício. Não um sacrifício de tolo. Não um sacrifício humano. Um sacrifício carnal. Mas um sacrifício espiritual. Negando-se às vontades carnais. Negando-se a se corromper com as coisas deste mundo. E ser purificado pela lavagem da palavra de Deus no nosso espírito, renovando o nosso entendimento, colocando a nossa carne, a nossa vontade em submissão ao que Cristo tem proposto para a nossa vida. Aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como eu acabo a minha carreira, amados? Como você vai acabar a sua carreira? Em fé. É pela fé que você vai acabar a sua carreira, amados. É crendo na vinda de Cristo. É crendo que Ele virá. E Ele está voltando, amados. Você vai acabar a sua carreira sendo arrebatado por Jesus Cristo. Por causa da sua fé. E você vai receber esse galardão, que é a vida eterna, na glória em Cristo Jesus. A sua carreira, ela vai acabar em glória. Aleluia. A sua carreira não vai acabar em fracasso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, de 6 a 18. No versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você está amando a vinda de Cristo. É um prazer para você, é uma alegria para você saber que Jesus está voltando. Ou para você isso é um desespero na sua alma, porque ainda você não satisfez todos os seus desejos aqui nessa terra. Amados, nós temos que amar a vinda de Jesus Cristo, porque nós receberemos o galardão da nossa carreira que corremos aqui na terra. Nós não estamos correndo e desembestado, amado, num caminho sem destino. Nós temos a coroa da justiça para recebermos na nossa cabeça naquele grande dia. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Amados, não é muitos que estão no nosso meio que vão permanecer na carreira de Cristo.
Não é muitos no nosso meio que vão perseverar na carreira da fé. Muitos vão abandonar e vão amar o presente século, vão amar as coisas que estão neste mundo. Muitas pessoas. Mas eu e você vamos acabar a carreira e guardar a fé, em nome de Jesus. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traga-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Os irmãos estão percebendo que não serão muitos que estarão comigo e com você nesta carreira da fé, que não serão muitos comigo e com você que vão estar lhe defendendo, lhe protegendo, lhe abençoando. Muitos vão lhe abandonar, muitos não vão estar na sua defesa, crendo nas mesmas coisas que você, enfrentando as mesmas lutas que você e eu. Aleluia! Mas veja o que o versículo 17 diz. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Não se preocupe, amado, se na sua carreira a boca do leão está aberta para te devorar. Porque a Bíblia diz que o vosso adversário, nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, querendo tragar alguém. Amados, ainda que a boca do leão esteja aberta para mim e para você, o Senhor vai te assistir e o Senhor vai lhe fortalecer a sua vida, na sua carreira. Sempre o Senhor vai estar lhe assistindo, sempre o Senhor estará presente, sempre o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estará te fortalecendo nessa sua carreira, na nossa carreira da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, amados, versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amados, nessa carreira, essa carreira celestial, esta carreira que tem um objetivo, que é o reino de Deus, o Senhor vai estar lhe guardando. O Senhor vai estar te guardando em todo o seu caminhar. O Senhor vai tirar as pedras de tropeço, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Porque Ele vai guardar a sua vida até a vinda de Jesus Cristo. Até quando Jesus Cristo levar a sua vida e a minha vida para o seu reino celestial. Deus é fiel. Que esta mensagem, ela venha glorificar o nome de Jesus Cristo. Que esta mensagem tenha fortalecido a sua fé. E que você não se desvie da carreira que Deus tem para a sua vida. Você que está me assistindo neste momento, não desista da sua fé. Não desista da sua carreira. Ei, você tem uma carreira em Cristo Jesus. E ela está descrita nas Escrituras. Que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Quero desafiar a todos os irmãos, meus amigos do Facebook, preguem o Evangelho. Façam o vídeo e preguem as Escrituras. Preguem o Evangelho da palavra. Exponha a Cristo, exponha a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho fala da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho não fala de mim, não fala de você. O Evangelho fala da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.